eu primeiro simulei a operação da unidade educacional para ver o lucro que ia gerar. Depois eu vim recompor o fluxo de caixa. Note que nós então retornamos com a depreciação, mostramos quanto que nós estamos investindo na data zero, por quanto que nós vamos vender essa unidade educacional no 6º ano, imposto de renda também calculado. Então a última linha dessa tabela demonstra para nós o fluxo de caixa do ponto de vista do investidor. O investidor que vai montar a Pontes e Ferreira Educacional, ele tem agora essa simulação, essa projeção de fluxo de caixa, em que ele consegue visualizar que ele vai ter que investir hoje, na data zero, 2 milhões e que se espera um retorno de caixa de 423.500 no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, igualmente, e no 6º ano, levando em consideração, inclusive, a venda da unidade educacional para o Grupo Internacional, o fluxo de caixa no 6º ano vai ser uma geração de 688,50. Legal! Com isso, então, eu montei logo abaixo aí o diagrama do fluxo de caixa. Mas agora eu estou te demonstrando uma análise completa de um projeto educacional, desde a sua concepção, geração de resultado, composição do fluxo de caixa para análise de viabilidade. Interessante. Ou seja, essas premissas que nós utilizamos para a montagem dessa DRE e fluxo de caixa para análise de viabilidade, ela precisa então ser estimada, simulada, para que você possa projetar o quanto que aquele curso que você vai criar ou aquela unidade educacional pode gerar. Porque toda análise de viabilidade é feita em cima desse documento, né, dessa projeção. Bom, agora então vamos começar os cálculos. Então, a partir desse diagrama do fluxo de caixa que acabamos de montar, nós vamos aplicar agora o payback simples, o payback descontado, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, transferir agora para essa tabela, na primeira linha, o fluxo de caixa final que nós acabamos de preparar. Então, eu coloquei lá o investimento de 2 milhões e o retorno esperado nos 6 anos e calculamos, então, o fluxo de caixa acumulado, que é o payback simples. Payback simples. O primeiro aí nessa linha, né, o primeiro cálculo que está aí em amarelo. Só que a gente observa que os 2 milhões ele vai retornar no ano 5, porque até o ano 4 o meu fluxo de caixa acumulado ele era negativo, ele não conseguia retornar os 2 milhões e só consegue retornar os 2 milhões a partir do 5º ano. Ora, lembra que a gente consegue então calcular quantos meses e dias do 5º ano precisa para retornar os 306 que faltam ao final do 4º ano? Payback simples. Nós vamos precisar, para que eu retorne o capital investido, serão 4 anos, 8 meses e 20 dias. Bom, legal, agora vamos ver o payback descontado. No payback descontado, então, na primeira linha aí eu estou pegando o fluxo de caixa descontado, ou seja, eu estou pegando o valor presente líquido de cada um do fluxo de caixa. Ou seja, quando a gente pegou o valor de 423.500 do ano 1 e descontou a taxa de 9%, trazendo para o ano 0, a gente vê que os 423.500 representa na data 0 só 388,53. O 423.500 do ano 2, na data 0, representa só 356,45. E assim por diante, até no ano 6, os 688,50 do ano 6, que é a geração de caixa do ano 6, descontado a taxa trazida a valor presente, a taxa de 9%, representaria somente 410,53. E aí eu pude fazer então o fluxo de caixa descontado, em que demonstra que ao final do 5º ano ficaria faltando 352,70 e que no 4º ano, com os 410 que vai retornar no 4º ano, a gente então conseguiria então ter o payback descontado pronto, o retorno. E aí o cálculo de quanto tempo é os 5 anos, 10 meses e 9 dias. Agora, vamos ver o VPL. Então, para calcular o VPL, eu vou demonstrar aqui o passo a passo na HP 12C.
Então tá aqui, ó, o nosso fluxo de caixa, nosso HP, e aí o que você vai ter que fazer agora? Então, para calcular o valor presente líquido, nós vamos dar a saída, que é os 2 milhões do investimento inicial, 2 milhões, CHS para transformar em negativo, vamos então apertar a tecla G, azul, e vamos então dar entrada como CF0, ou seja, fluxo de caixa na data zero, ou investimento inicial. Depois, olha aqui que interessante, no nosso fluxo de caixa, o ano 1, 2, 3, 4 e 5 são os mesmos valores, 423,50. E agora eu vou te mostrar mais uma facilidade da HP12C. Ao invés de você ter que entrar com 5 vezes, repetir 5 vezes esse fluxo de caixa, nós vamos fazer uma única vez e imputar e dizer para a calculadora que esse fluxo se repete 5 vezes. Olha como é que nós vamos fazer então. Vamos pegar o valor do fluxo de caixa do ano 1, 423,5, apertar a tecla G e dizer para a calculadora que esse então é o primeiro fluxo de caixa do primeiro ano, CFJ. Depois que você imputou isso, nós vamos apertar a tecla 5, que é 5 períodos, que vai repetir isso, a tecla G e apertar NJ. Quando você faz isso, o que nós estamos dizendo para a calculadora é o 423,50 que eu dei entrada, ele vai se repetir por 5 períodos simultaneamente. Você não precisa entrar 5 vezes com esse mesmo valor. Tá vendo que facilidade? Bom, agora vamos entrar com o ano 6, agora falta o ano 6. Vamos entrar então com 688,50, aperte a tecla G e CFJ. Então, você diz para a calculadora, serão 5 períodos com um fluxo de caixa de 423,50 e um último período, o sexto período, com 688,50. Beleza, informamos todo o fluxo de caixa aí com poucas teclas nesse momento. Vamos informar a taxa de atratividade que está lá no enunciado é de 9%, então 9i, e agora vamos apertar a tecla FNPV. Quando a gente aperta então a tecla FNPV, a gente vai achar 57.800. Logo, significa, se o valor presente líquido é positivo, é maior do que zero, logo o projeto é viável a essa taxa de 9%. Por quê? Ele consegue remunerar muito mais do que 9%, porque ele paga o investimento inicial e ainda sobra 57.800. Então é a resposta que nós voltamos aqui para a nossa tabela. Agora ficou faltando somente calcular a TIR. Para calcular a TIR, vamos ver o passo a passo. Então está aqui o nosso fluxo de caixa, está aqui a nossa calculadora, então vamos imputar 2.000 CHS azul, tecla azul, G, né? E CF0, né? Investimento inicial, 423,50 G, CFJ, 5G, NJ, então já estou dizendo para a calculadora que é 5 vezes isso, 688,5 G, CFJ, pronto. Até aqui, então, nós alimentamos a calculadora com as informações do fluxo de caixa. Agora, se eu quero saber esse fluxo de caixa do ano 1 ao ano 6, quando que ele se iguala, qual a taxa que eu preciso descontar esses valores para se igualar aos 2.000 investido inicialmente, é só a gente então apertar a tecla F e a tecla IRR, usando a função então de taxa interna de retorno, e a gente vai achar 9,9. Ou seja, 9,9 é a taxa interna de retorno que eu preciso, é a taxa que eu preciso descontar todo o fluxo de caixa para que ele se iguale a 2.000. Logo, se a TIR é maior do que os 9%, que é a taxa mínima de atratividade, o projeto é viável. Porque o sócio espera um retorno de 9%. E para igualar ao investimento inicial, eu preciso de 9,9 para descontar, então o projeto é viável. Então, aqui nós colocamos, finalizando então o cálculo de todas as ferramentas de análise de viabilidade de projeto, nós temos agora um raio-x desse projeto. Eu estou mostrando para vocês o passo a passo como a gente pega um projeto educacional, estima a geração de caixa desse projeto,
desde do momento zero, do investimento inicial, com toda a geração de fluxo de caixa, aplica as ferramentas e consegue então fazer uma análise. Do ponto de vista do investidor, esse projeto é viável, porque ele vai ter o retorno sobre o investimento e ainda vai sobrar, ao final de tudo, 57.800, né? Porque isso tudo está, a gente simplificou ali e está com menos 3 zeros. Então, bacana, é viável o projeto. Bom, com isso então, a gente mostra que finanças em educação é importantíssimo na análise de viabilidade de qualquer projeto educacional, seja um curso, uma unidade, qualquer atividade que você vai ter um investimento inicial e espera um retorno e dali para diante você tem então agora as ferramentas para fazer essa análise. Espero que você tenha gostado e aprendido como se faz análise de viabilidade em projetos educacionais.